Quando se falamos do oceano em si, até os dias de hoje tudo ainda é um grande mistério. O oceano possui 5 bacias no total, são elas o Atlântico, o Pacífico, o Índio e o Ártico e o Antártico. Acredita-se que mesmo através de grandes estudos o oceano ainda não foi completamente explorado, pois a primeira travessia marítima ocorreu por volta de 53.000 a 65.000 anos atrás. Desde então, o oceano tem sido submetido a uma série de eventos históricos. Como resultado, os leitos do mar abrigam muitos tesouros escondidos e alguns desses itens descobertos têm centenas de anos de idade. Talvez nunca conheceremos o oceano por completo, pois só 95% do oceano ainda é desconhecido, mas sabemos que há bilhões de dólares em tesouros no fundo do mar. Abaixo, listamos os 5 tesouros mais valiosos já encontrados no fundo do mar. Então vamos juntos conhecer esses belos tesouros depois da vinheta. Número 5. Titanic, 200 milhões de dólares. O Titanic é um dos navios mais famosos de todos os tempos. O navio afundou em abril de 1912 e seus restos mortais só foram descobertos em 1985. O navio afundou por inteiro, após o navio colidir com um iceberg em uma de suas viagens. Então seu conteúdo teria permanecido intacto no fundo do mar. No entanto, o navio foi descoberto por Robert Ballard, onde ele descobriu que o Titanic afundou em 2 partes, e o que foi encontrado estava praticamente desintegrado. Apesar disso, uma série de itens estava em boas condições para vender em leilão. Pode ser que no local ainda pode ser encontrado talheres de ouro, colares com pedras preciosas, e móveis de luxo renascentista de época. A descoberta foi avaliada em 200 milhões de dólares, há a possibilidade de que o naufrágio ainda guarde objetos de valor. Número 4. Navio Nuestra Senhora, de Atocha, 400 milhões de dólares. O navio Nuestra Senhora de Atocha afundou na Flórida em 1622. O navio estava navegando a caminho de sua última parada em Havana quando afundou devido a um furacão. Estava voltando da Colômbia e do Panamá, onde havia abastecido seu espaço de carga disponível com ouro, pedras preciosas, cobre, prata, índigo e tabaco para o rei Filipe IV. O tesouro do navio histórico estava avaliado em 400 milhões de dólares. A maior parte desse tesouro se perdeu no fundo do mar após ter afundado com toda a embarcação. Até os dias de hoje ninguém sabe ao certo quanto desse tesouro ainda se encontra perdido no local do náufrago. Hoje o local ainda é um grande mistério. Tudo que sabemos, que a maior parte desse tesouro ainda se encontra perdido no fundo do mar. Número 3. Naufrágio de Salcombe, 800 milhões de dólares. Salcombe é uma cidade pitoresca e despretensiosa no sul de Devon, Inglaterra. No início da década de 1990, foi feita uma descoberta que colocou Salcombe no mapa. Um navio, datado do século XVII, foi descoberto no fundo do mar. Continha pilhas de ouro marroquino. Então, em 2004, outra descoberta foi feita. Os restos de um navio da Idade do Bronze foram expostos devido a uma mudança no fundo do mar e um grande número de artefatos do século XIII foram retirados dos destroços. Acredita-se que há mais a ser escavado do local, mas seu valor atualmente é de 800 milhões de dólares. Número 2. Navio República RMS. 7 milhões de dólares. Um navio chamado de República RMS teve seu fatídico fim em 1909, quando colidiu com outro navio. O navio transportava 1.500 passageiros ricos, mas graças ao rádio do navio os viajantes a bordo foram salvos. Já o navio sofreu danos catastróficos, levando o grande navio para o fundo do oceano. Já os seus objetos de valor não foram salvos e tudo afundou no fundo do oceano. Acredita-se que o navio também estava carregando vários milhões de dólares em ouro destinados à Rússia, mas isso ainda não foi descoberto. Em 1987, Martin Bayerly tentou salvar o ouro perdido, mas não teve sucesso.
Especialistas estimaram recentemente que as moedas valem cerca de 7 bilhões de dólares, sem incluir os valores deixados pelos passageiros milionários. Número 1. O navio Kenyan, Barba Negra, 352 milhões. O navio Kenyan, mais conhecido pelo seu condutor Barba Negra, foi um dos navios de piratas mais famosos da história. Ele navegava pelos mares do Caribe e na costa leste das colônias da América. Em 1996, arqueólogos descobriram um naufrágio na costa da Carolina do Norte, a menos de 1,5 km da costa e apenas 7,6 metros abaixo do nível do mar. Apesar de não ser raro encontrar um navio antigo no mar, este era especial e talvez uma das maiores descobertas marítimas da história da caça ao tesouro. Isso porque muitas pessoas acreditam que este navio era o Queen Anne Revenge, de propriedade do pirata Barba Negra. Em 1718, o Queen Anne bloqueou o porto de Charleston e logo depois encalhou em um banco de areia. Barba Negra era um pirata muito bem sucedido e rico, e a localização do seu maior e mais conhecido navio significa que boa parte de sua fortuna pode estar localizada na costa da Carolina do Norte. Por ter tido uma das maiores carreiras entre os piratas de sua época, acumulou um tesouro equivalente a cerca de 352 milhões. Porém, assim como os outros tesouros da lista acima, nada foi encontrado da riqueza de Barba Negra. No decorrer da história se deparamos com milhares de tesouro escondido no fundo do mar. Alguns já foram resgatados, já outros ainda se encontra perdido no fundo dos oceanos, mas que de alguma forma ainda preserva um pouco mais do que foi as descobertas do passado. E o nosso vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses tesouros históricos. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, até a próxima, aquele abraço.